Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí eu lendo isso aqui, eu vejo, né, a diferença do culto que era prestado lá, que aquele povo, aquela comoção que aquele povo estava fazendo lá, na época de Jeremias, fazendo um culto emocional, indo por ir, fazendo por fazer, indo pela quantidade, indo pelo povo, indo pela maioria, e não prestando um culto racional. O culto racional, corpo, alma e espírito. Não adianta eu vir porque eu tenho que vir, não adianta eu fazer porque eu tenho que fazer. Eu preciso estar aqui por completo. Eu preciso estar aqui por inteiro. Porque só assim, eu estando por completo, eu estando por inteiro, eu vou conseguir ser transformada. Eu vou estar falando com o Espírito Santo. Olha, Espírito Santo, tu tem liberdade para trabalhar. Olha, Espírito Santo, eu estou disponível a te ouvir e verdadeiramente me arrepender para que eu venha a ser transformada. Porque como Paulo diz aqui, não se conforme. Não se conforme como o mundo, com este mundo, mas transformai-vos pelo poder do entendimento. E qual é o entendimento? A palavra de Deus. É a busca pela palavra de Deus. É por isso aqui, é com esse manual de vida que nós podemos ser transformados. O tempo que eu fico querendo transformar o mundo, é mais difícil do que eu querer me transformar. Porque quando eu olho para mim e quero mudança, e quero alguma coisa do mundo, e eu vejo e eu entendo que eu fui chamada para fazer a diferença, eu entendo que eu fui chamada para ser diferente, eu começo a ter uma mente aberta, uma mente liberta, porque eu preciso viver, experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, não a minha. Porque a minha vontade, boa, perfeita e agradável, ela é o que os meus olhos estão vendo. E a vontade boa, perfeita e agradável de Deus vai além. Então aqui a gente vê como que uma coisa que aconteceu lá atrás, Paulo já vem falando e hoje nós estamos vivendo. E muitos estão pela comoção, muitos estão agindo pela emoção e deixando de prestar o seu culto racional, deixando de entregar para o Senhor. Primeiro você entrega, depois você recebe. Muitos estão querendo receber para depois entregar. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é como nós achamos que tem que ser, mas sim como Ele falou que nós devemos fazer. Então o primeiro passo é o arrependimento, o segundo passo é a obediência. E quando nós vemos aqui, quando eu estava vendo isso aqui, agora, pela misericórdia, nós estamos estudando na EBD os personagens da Bíblia, né? E veio aqui, né, a passagem lá em Números 13, a qual Deus fala para Moisés escolher 12 cabeças. Não era 12 qualquer da tribo. Você não vai lá numa tribo, escolhe um assim, você vai... Não. Ele falou como ele queria. Ele queria os 12 cabeças de cada tribo. Para ir lá, espiar. Quem espia vai olhar, né? A terra que eu hei de dar de herança. Então, eles estavam indo sobre uma promessa que a terra já era deles. Porque Deus que deu, não foi Moisés que estava mandando que talvez eles fossem conseguir. Não, eles já estavam indo sobre uma promessa. E ali eles vão. E eu entro no tema, que é mentes libertas e mentes cisternas rotas, mentes limitadas e um manancial de água viva. Mentes abertas. Mentes que foram transformadas. Mentes que não olham para o processo, mas se lembram da promessa. Esse é o
tema que o Senhor botou no meu coração. As suas limitações e a sua obediência para com Deus. Então, ali vão 12 e 10. A maioria, novamente, a maioria fala, olha só, lá até uma terra que mana leite e mel. Lá tem até um fruto, tem prosperidade. Lá é uma terra boa. Mas tem gigante, tem um povo muito numeroso. Mas vamos ter muitos obstáculos. Aquilo lá não é pra gente, não. É melhor a gente ficar por aqui. Para que o Senhor nos tirou do Egito? Para morrer aqui no deserto? Porque aquela terra não vale a pena. Só que tinham dois. Tinham dois que beberam do manancial de água viva. Tinha dois que se recusaram a fazer cisternas rotas. Tinham dois que tinham mentes abertas, que não estavam olhando para o processo, mas se lembraram-se da promessa. Ei, se Deus falou que é nossa, não importa o gigante. Não importa o povo que tem lá. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Porque não é sobre o povo. Não é sobre o gigante, é sobre a promessa dele. Porque ele é fiel para cumprir. E eu vendo isso aqui, eu falei assim, meu Deus, domingo foi muito falado de Caleb, né? A lição foi de Caleb, e todo mundo falando de Caleb. Falar de Caleb é fácil. Nos espelharmos em Caleb é fácil. Mas vocês conseguem se reconhecer nesses 10 espias, a qual olharam o processo? Quantas das vezes nós nos acovardamos como os 10 foram? Quantas das vezes o gigante é uma enfermidade? Quantas das vezes o gigante é uma dívida? Quantas das vezes o gigante é uma preguiça? Quantas das vezes o gigante é a nossa falta de interesse em buscar a palavra, em conhecer a esse Deus e experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade? Quantas das vezes a gente fala de Josué, fala de Caleb, mas age como os 10 covardes? Quantas das vezes nós agimos assim e queremos ser vistos na rua como Josué e como Caleb? Quando, na verdade, somos parte daqueles 10 covardes. Porque estamos limitados ao que os nossos olhos estão vendo. Porque esquecemos da promessa que está sobre a nossa vida. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. E vendo isso, eu falei assim, meu Deus, é uma palavra que eu não queria trazer. Eu falei, essa palavra é de Deus comigo. E hoje foi um dia muito difícil para mim, muito difícil, porque eu fiquei nesse dilema. Essa palavra é para mim. Porque hoje mesmo eu estava, até 5 horas da tarde, eu estava com vontade de fazer como os 10 espias. Eu vou ligar e vou falar, eu não tenho coragem de ir. Isso não é para mim. Porque a gente coloca logo Deus, né? Sabe da nossa situação, sabe o que nós estamos passando, como nós estamos, e como que eu vou lá e vou falar uma palavra tão forte e tão pesada. Mas não é sobre o que eu estou falando, é sobre o que está escrito aqui. É sobre a palavra de Deus. É sobre o que Ele nos chamou para fazer. É muito cômodo ficar, para mim é ótimo, sentar no banco e ouvir, receber, me alimentar. Quando, na verdade, Ele me chamou, eu já bebi da fonte dEle. Ele já me deu a autoridade, como Ele deu para cada um de vocês que está sentado ali no banco, para fazer o uso, para fazer menção do nome dEle. E o que está te parando? O que está te parando? É a insegurança? Entrega. Hoje a oração que eu fiz a Ele, eu falei, Senhor, eu não tenho perna nem para levantar, que dirá para chegar até a igreja. Então me leva no colo. Me leva no colo porque eu não sei o que eu vou falar, eu não sei como vai ser, eu não sei quem vai estar lá. E eu falei, o que eu falei para ele foi, prepara cada um, porque eu não sei quem vai estar lá, mas o Senhor sabe. E o Senhor sabe cada um que vai atrás daquela porta, e o Senhor sabe o que cada um precisa ouvir. Então prepara cada coração para receber a tua palavra, assim como o meu. Porque Ele já vem falando comigo nessa palavra. E
Já tem um tempo e eu fico remoendo. Então, não é sobre mim, é sobre o que Ele quer. E é como eu estou falando, mentes libertas. Precisamos libertar as nossas mentes. Precisamos entender que o limite, quem dá é Ele. Precisamos entender que Ele é um Deus que pode todas. Não é algumas coisas. Todas as coisas. Quem não pode nada sou eu e você, mas Ele pode todas as coisas. E precisamos, quando você vai na praia, que você para e fica admirando aquele mar lindo, como é bonito o mar. Só que se você se permitir mergulhar, você vai ver que é mais bonito ainda. Você vai ver que tem variedade de vida, tem diversidade de cores, tem novidade no fundo do mar. Tem novidade para você descobrir. Vai muito além do superficial. Se olhando é bonito, mergulha para tu ver. Mergulha para você ver o que Deus tem para mim e para você. Se coloca à disposição do Senhor e mergulha nessa noite. Mergulha dentro de você e busca. Senhor, eu estou no manancial de água vivas ou eu estou nas cisternas rotas? Eu estou numa cisterna rachada. Eu preciso praticar o arrependimento. Eu preciso entender que eu não vim aqui para sentar e ficar olhando uma pessoa falar. Eu vim aqui para louvar e agradecer e bendizer o teu santo nome. Aleluia. Eu vim aqui porque hoje eu levantei. Eu estou respirando. Eu estou de pé. Eu estou na sua casa. Muitos estão no hospital. Muitos estão precisando de uma máquina para respirar e você está com fôlego de vida. Aleluia. Você veio aqui porque esse Deus te trouxe aqui e Ele não te trouxe aqui para você ficar olhando com cara de paisagem. Ele te trouxe aqui para você engrandecer e exaltar o teu santo e poderoso nome. Ele te trouxe aqui para que você mergulhe no conhecimento, mergulhe em buscar a Ele. O que tu precisas nessa noite é a porta aberta. Ele é a porta, Ele não é a chave. Ele é a porta que tu precisa. Tu tá enferma, Ele não é a cura. Ele é a saúde, Ele é a vida eterna. O que tu precisas nessa noite, Ele é. Sabe o que adianta você olhar no banquete e ficar com a boca fechada? Pode ser a comida mais gostosa do mundo. Se você não abrir a boca, você não vai saber o sabor. Se você não abrir a boca, você não vai saber do que você está comendo. Do que adianta tu sentar na mesa e ficar olhando prostrado? Tá lindo, tá lindo. Será que tá bom? Será que tá gostoso? Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca e come, que tu vai saber. Para de ficar vivendo de ouvir dizer. Se Deus te colocou aqui, é porque Ele quer te usar para que você venha dizer sobre o nome dEle. Para que você pare de ouvir. Não, eu quero a unção que tem sobre a vida de fulano. Está aqui. Eu quero, está aqui. O que você quer? Está aqui. Se coloca à disposição de viver o que Ele preparou para você. Esteja à disposição do Senhor. Não limite o que o Senhor quer fazer na sua vida. Não dê ao Senhor coisas que você acha que está sobrando. Dê ao Senhor o que vai te fazer falta. Que você está falando para Ele, eu sei que vai me fazer falta, mas eu sei que o Senhor irá suprir. Aleluia. Porque o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é um Deus que zela, o Senhor é um Deus que não vai te fazer, que não vai faltar nada. Não deixa faltar nada. O Senhor é aquele que tu está vivendo no meio do furacão, porque Ele te permitiu você entrar no furacão, mas Ele está contigo. Ele te dá aquela paz. Porque não é sobre você, é sobre que o nome dele venha a ser glorificado. Então, irmãos, não se limite. Não coloque limite.
Não ache que Deus pode fazer. Não, até aqui Deus pode fazer. Deus faz além do que você imagina. Depende de mim, depende de você. Muito pedimos a Deus e pouco ofertamos a Deus. Quantas das vezes entramos aqui, mas a nossa mente está em casa, porque quando eu chegar em casa eu tenho isso para fazer. Porque quando eu chegar em casa, ai meu Deus, amanhã eu tenho que acordar cedo. Cadê o seu corpo? Cadê? O seu corpo está aqui. O seu pensamento está lá. Quem está aqui? O que você veio deixar aqui? O que você veio entregar aqui? O que você veio buscar aqui? Você veio para ser mais um sentado no banco? Para fazer quantidade? Você é aquele que vai com a maioria, como os 10 foram? Ou você é aquele que se recusa a ir com a maioria? Porque você já entendeu quem é Deus na sua vida. Porque você já entendeu do que verdadeiramente você precisa. Porque você já entendeu o que você é para o Senhor. E vamos lá. E quando ele fala, né? Sobre as cisternas rotas, né? Que o povo, quando o povo está lá, eu gosto de falar as cisternas rotas, os 10, eles estão lá, eles estão olhando para o gigante. Mas, na verdade, quando eles olham para o gigante, eles não estão apavorados com medo dos gigantes. Não é sobre o gigante. É sobre o gigante que havia dentro deles. Porque eles estavam indo pelas forças deles. Eles estavam indo achando que eles iam fazer alguma coisa. Porque eles foram lá para espiar. E quando eles espiaram, eles viram ali, eles acharam tudo de ruim. Eles pegaram aquilo ali, tudo de ruim. Não, para mim isso aqui não dá. Isso aqui não dá para mim. Olha o gigante, olha o tamanho disso, olha o tamanho daquilo. Aquele gigante que eles estavam fazendo, aquilo tudo que eles estavam vendo, era o eu deles gritando. Porque eu não tenho forças, porque eu não consigo, porque eu não sei, porque eu não posso, porque eu não vou. E eles esqueceram quem mandou eles irem lá. Eles não estavam lá pelas suas próprias forças ou pelas suas próprias vontades. Eles estavam lá porque eles estavam debaixo de obediência. Eles estavam lá porque eles estavam em uma missão. E quem enviou eles para a missão? Por um momento foi esquecido. Por um momento eles acharam que eles que teriam que lutar, eles teriam que ganhar aquilo ali na força, nas suas próprias forças. E tem batalhas que não é sobre as nossas próprias forças. Tem batalhas que é sobre a nossa obediência. Era só você ir lá e observar e voltar. Era só isso. Por que o medo? Porque já começou a murmurar? Porque já está com saudade da época que era escravo? Porque tu está com saudade de um tempo quando você já foi liberto? O que tem te escravizado nessa noite? O que tem te trazido falta? O que tem te feito falta? Porque tudo foi providenciado por Deus. Deus te deu grande livramento. Olha onde você chegou. Olha onde você está. Você ainda quer olhar para trás, lembrando de coisas que você nem era para ter vivido. Que dirá estar ainda na sua memória. Saudades de uma pessoa que já foi morta, que você agora é outra, que você já vive, não vivo mais eu. Cristo vive em mim. O que é isso? O que você está querendo dizer para Deus com esse comportamento? O que é esse comportamento, o que Deus tem achado desse comportamento a respeito de você? A respeito de mim? Como eu falei hoje, queria botar ali a limitação, não aguento, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Porque eu estava achando que era pelas minhas forças, que era sobre mim. E não é sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre a minha força, é sobre a vontade e o querer dEle. E eu, como eu li aqui, eu preciso experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é a minha vontade. Porque a minha vontade hoje não era estar aqui, mas a vontade dele, ele me trouxe até aqui. E eu preciso experimentar isso, porque enquanto eu não experimentar isso, eu não vou conhecer esse Deus. Enquanto eu limitar a Deus o que Ele pode, o que Ele não pode fazer na minha vida, eu não estou entregando o controle da minha vida na mão dele.
Eu não estou na dispensação dele para ele fazer o que ele quer. Eu não estou sendo filha. Eu estou sendo uma pessoa rebelde que acha que pode fazer o que quer e o que não quer, do jeito e a hora que eu quero e o que eu não quero. Eu estou achando que Deus é meu empregado. Quando eu precisar, eu vou até Ele. Ele faz o que eu quero. E não é isso. Não é para isso que Deus chamou a gente. Não é sobre isso que Deus quer da gente. Nunca foi. Quando ele fala aqui, quando no 14, que ele fala, por acaso, Israel é escravo? Israel é servo? Por que Israel se tornou presa fácil? E lá em Êxodo 4, 22, ele fala, quando o faraó fala, vai lá e fala para Faraó, Moisés, que Israel é o meu filho. É o meu filho primogênito. Olha só. Que situação que Israel se colocou. De filho se comportar como escravo. De filho que tem direito à herança, se querer sentir saudade da época que era escravo. De filho se contentar com um poço rachado, um poço de água suja, um poço de água saloba, um poço com água parada, sem utilidade. Se ele tinha direito a buscar da fonte, a beber com mais puro, a se alimentar do melhor desta terra, ele estava se contentando com nada. Ele estava preso no nada. Porque coisas maiores Deus queria para ele. Coisas maiores Deus quer para mim e Deus quer para você. Coisas maiores Deus tem para mim e Deus tem para você. Mas nós estamos presos, estamos limitados ao que os nossos olhos estão vendo, porque nós nos recusamos a viver o novo de Deus. Porque não, eu não me recuso não. Não, eu quero viver o novo de Deus. Quer mesmo? Quer mesmo? Ou você está sendo mais um a cumprir a sua obrigação? Ou você ainda não entendeu verdadeiramente, você ainda não conseguiu entender que somente através do arrependimento, somente através da obediência, você vai ser transformado. E você sendo transformado, você vai transformar vidas. Você verdadeiramente se arrependeu? Ou você está pedindo perdão hoje e continuando praticando o mesmo erro? Porque a gente fala de pecado. Não, o pecado, eu não vou pecar, já pecamos. Só que o pecado, meus irmãos, vai além. O pecado não é sobre o que nós devemos ou não devemos fazer. O pecado é sobre nós entendermos que aqui, como Deus falou, maldade para com Deus. O pecado é quando você faz maldade para Deus. O pecado é quando eu penso em fazer alguma coisa e eu não penso, o pastor vai saber ou o irmão vai ver. Não. Não estou preocupada com o pastor, não estou preocupada com o irmão, estou preocupada com Deus. Porque o pastor não sabe, o pastor vai dar um lindo sorriso, vai passar. E Deus que tudo vê, que tudo sabe. E o Deus que tudo vê, que tudo sabe. Essa que deve ser a minha preocupação. Quando eu pensar em pecar, e Deus que está me vendo, que me vê no secreto, é a Ele que eu devo obediência. É Ele que vem falando para Jeremias, fizeram maldade comigo, foi feio aos olhos de Deus.
Um Deus que já tinha feito tantas coisas para aquele povo e eles agindo daquela maneira. Um Deus que fez tantas coisas para mim, que fez tantas coisas para você, e nós agindo desta maneira, como se não houvesse amanhã, como se a nossa herança, como se a nossa terra prometida. Outro dia eu estava pensando sobre essa questão de herança, e hoje eu pergunto para você, se você tivesse a oportunidade, você ganhou um milhão de reais. É a sua herança. Só que você precisa colocar para um advogado, vai te dar um trabalho para você receber a sua herança, mas ela é sua. Ela é sua. Só que você vai ter um trabalho para chegar até essa herança. Você abriria a mão dessa herança para não ter trabalho? Ou você iria com tudo em busca dessa herança? Acredito que iríamos com tudo, né? Vamos botar no advogado, vamos perder uma porcentagem, mas eu vou ganhar. E a sua herança? Que Deus já te deu? Tu tem ido com tudo? Ou você está parado no meio do caminho esperando, sentado, porque aqueles 10 espias, não tinha necessidade, gente. Para que Deus manda os homens lá, coitado? Não já deu, entrega. Sentado em cima da promessa, sem querer fazer força, sem querer fazer esforço, sem lutar com o gigante, sem lutar com o eu, sem fazer nada. Porque essa é a sua herança. Você vai lutar com o gigante, você vai lutar com o povo numeroso, você vai lutar contra o mais perigoso de todos, que é você mesmo. Porque de todo esse povo aqui, de tudo que nós passamos, o que me traz mais medo sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Eu vejo, aí já dá vontade de falar. Aí já dá vontade de fazer. Aí já dá, então já é o eu. É o meu eu. É a minha vontade. São os meus desejos, as minhas covardias, as minhas ações. Isso que vai impedir com que eu venha em busca da minha herança. Porque só quem pode me fazer parar sou eu mesmo. Só quem vai parar o meu processo sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Porque se alguém me irritar, não é ela que vai me fazer parar o processo. Sou eu. É um obstáculo que eu preciso aprender a pular, eu preciso aprender a desviar, eu preciso aprender a calcular novas rotas. Eu preciso aprender, porque a minha herança está me esperando. É a minha herança. E Felipe falou aqui domingo. O que ele viu, e foi só um pedaço do que está me esperando. Ele não viu tudo, como ele falou, ele não viu tudo, e ele não queria voltar. E eu estou prisioneira de mim mesmo, numa terra a qual não me pertence, num lugar a qual não é meu, está me aprisionando. Eu estou escrava, sou escrava do meu eu, sou escrava dos meus medos, sou escrava das minhas atitudes, sou escrava do dinheiro, sou escrava das minhas tarefas, sou escrava numa terra a qual não me pertence, num lugar a qual não é o meu, e que tenta me paralisar para que eu não venha chegar aonde já herdei por herança. É a minha herança, é o que eu preciso correr atrás e ir em busca da minha herança, daquilo que o Senhor me prometeu, porque na promessa ninguém vai tocar. A promessa, só quem vai abrir mão da minha promessa sou eu. O processo vai vir um monte. O processo vai ter gigante, o processo vai ter Satanás, o processo vai ter uma mesa posta, o processo vai ter um monte de coisa, mas o processo não pode fazer com que eu me esqueça da minha promessa. O gigante que havia lá, o gigante que há dentro de mim, o gigante não é maior do que aquele que me prometeu. Eu não posso me paralisar, eu não posso me basear numa cisterna de 5.000 litros, porque eu tenho, porque fui eu que fiz. Se ela está rachada, se ela já fugiu do meu controle. Vai entrar o que eu não quero, vai sair o que eu coloquei, o que entrar vai trazer coisas que não vão me agradar, mas eu tenho direito a uma herança. Eu tenho direito
há um manancial de águas vivas. E quando eu falo águas vivas, quando Jesus fala para aquela mulher samaritana, se tu beberes dessa água, tu não terás mais sede. Você já bebeu dessa água? Você já bebeu dessa água? Eu já bebi dessa água. Porque quanto mais eu bebo dessa água aqui, mais sede eu tenho. Eu fico, meu Deus, acho que eu não li isso aqui não. Isso aqui acho que não estava aqui não. Porque não é que eu tenha sede, é que é a fonte. Quanto mais eu bebo, mais ela sai. Quanto mais eu bebo, mais eu quero beber. É uma coisa que eu estou fazendo lá na minha casa com as crianças. Está todo mundo sem celular? Aqui, ó. É mais atual do que vai sair no celular amanhã. Porque a palavra de Jeremias, a atitude do rei Josias, foi há não sei quantos mil anos atrás. Paulo, quando vem falando, foi não sei quantos mil anos atrás. E eu estou vivenciando isso hoje. Eu estou vivenciando isso hoje. Quantos estão indo pela maioria? Quantos estão fazendo por fazer? Quantos já estão na casa do Senhor no automático? Quantos estão assim? Isso aqui já foi falado lá atrás. Não é novidade para Deus. Nada que eu e você venhamos fazer vai ser novidade para Deus. Porque antes mesmo de tu pensar, Ele já sabia. E se você olhar aqui, tem tudo. Se você olhar aqui, tem tudo. Tudo que você acha que de ruim que está acontecendo hoje, já tem aqui. Já aconteceu aqui. Então, aqui não tem novidade para Deus. Aqui tem novidade para mim e para você. E a novidade que tem aqui é para que eu e você venhamos conhecer e entender o verdadeiro motivo, a verdadeira busca por esse Deus. Porque não adianta, irmãos, não adianta você vir por vir, você fazer por fazer, você vir porque você quer vir. Não adianta, não adianta. Você vai ser só mais um, porque de dentro da igreja vai sair uma igreja. Não é todo mundo que está dentro da igreja que vai herdar. Não é. Então não é sobre a maioria. Não é sobre a quantidade. É sobre o que você entende. É sobre a busca. É sobre a entrega. É sobre o seu culto racional. Corpo, alma e espírito ligado em uma só sintonia. Em uma só sintonia. Não é seu corpo aqui, sua alma lá e seu espírito. Não, é em um só lugar, em um só propósito. É sair de casa já agradecendo o privilégio de poder estar na casa do Senhor. Aleluia. É entender o verdadeiro motivo de estar na casa do Senhor. É se arrepender de verdade. É obedecer, porque o Senhor nos chama como filho. Aleluia, agora não somos Deus. mais servos, somos filhos. Glória a Deus. E filhos, nós como filhos, eu como mãe, filhos têm direitos, mas filhos também têm deveres. E nós gostamos de ser chamados de filhos só na parte do direito. Porque eu tenho como herança. Porque eu tenho como herança. Meu pai é dono do ouro e da prata. E o seu dever? Está onde? Tu colocou no bolso? Tu colocou no bolso? Porque o filho obedece o pai. O filho conhece a voz do pai. O filho conhece a voz do pai. E como que eu conheço a voz do meu pai se eu não tenho tempo com meu pai? Como eu conheço a voz do meu pai se eu estou presa, prisioneira dentro de mim mesmo, das minhas vontades e do meu querer? Eu não tenho tempo para ler uma palavra, eu não tenho tempo para falar com o meu pai, eu não tenho tempo para ouvir o meu pai, mas eu me coloco na posição de filha, mas eu me comporto como escrava de mim mesma. Precisamos descobrir, meus irmãos. Precisamos descobrir verdadeiramente quem nós somos. Nós somos filhos,
se nós somos escravos, o que nós somos? O que nós somos? Porque se você é filho, você obedece. Se você é filho, você conhece. Se você é filho, você não fica no superficial. Você não fica no ouvir dizer. Você não fica procurando lugares. Você não fica procurando profetas. Você não fica mesmo. Porque você é filho daquele que sabe de todas as coisas. Você já entendeu que o seu pai permitiu que você passasse por tal situação para te amadurecer. Para que você crescesse, para chegar aonde já está preparado para você. O lugar já está preparado, já está pronto. Quem precisa se aprontar somos eu e você. Somos eu e você. Quando nós vamos num casamento, nós somos convidados no casamento, nós nos arrumamos, nos preparamos como convidado. Não é verdade? Nos atentamos no detalhe. E quando é o nosso casamento? E quando nós somos a noiva? A maquiagem é especial, o detalhe, tá em todos os detalhes você está cuidando, você está atenta, você quer que saia tudo perfeito. E chega o grande dia, a noiva está ali, perfeita, no seu mundo. Só que é diferente, nós não sabemos o dia do casamento. Nós só sabemos que nós somos a noiva. Você está perfeita para o seu casamento hoje? Seu vestido está perfeito? Sua maquiagem está perfeita? O seu cabelo está perfeito? Os convidados vão estar só olhando. O convidado não é noiva. O dia da noiva é especial. O dia da noiva não é um dia qualquer. O dia da noiva, os mínimos detalhes fazem a diferença. O dia da noiva há uma preparação especial para o dia do casamento, para sair tudo perfeito. Está perfeito, meu irmão, nessa noite? Está perfeito o seu vestido? Você já se preocupou com tudo? Porque no dia do casamento não tem mais o que fazer, não. Você já viu uma noiva procurar um vestido no dia do casamento? Você já viu uma noiva procurar um bolo no dia do casamento? Um docinho no dia do casamento? Deixar tudo para a última hora? Não tem isso, né? É tudo preparado com antecedência. Os convidados são especiais, são aqueles mais chegados, são aqueles que do nosso convívio. Só que aqui eu sou noiva, você é noiva, todo mundo é noiva, ninguém é convidado. Ninguém aqui vai assistir casamento, não. Todo mundo vai participar do casamento. Todo mundo vai participar do casamento. Todo mundo tem que estar perfeito. Não vai ter tempo de olhar para a roupa do irmãozinho para ver como é que está, não. Porque o irmãozinho também é noiva. O irmãozinho vai estar preocupado com o vestido dele. O irmãozinho vai estar preocupado com a roupa, como que o noivo vai encontrar. Então para, irmão. Para de se comportar como convidado na casa do Senhor. Para de se comportar como visitante na casa do Senhor. Entre aqui, faça uso aqui a casa do meu Pai. Eu vim para ofertar o meu melhor. E o meu melhor é para Ele. E tome cuidado, porque Ele sabe o seu melhor. Ele sabe o que está aí de mim e de você. Ele sabe quando nós estamos fazendo com o coração puro e quebrantado, ou quando nós estamos fazendo a base de maquiagens para agradar o homem. Não se preocupe com o homem, se preocupe com ele. Não queira adorar o homem, adore a Deus, porque quando você adora a Deus, quando você obedece a Deus, isso se reflete no homem, se reflete em quem está te vendo. Então vamos nos preocupar em nos programar para o nosso casamento, vamos nos atentar nos detalhes, vamos nos lembrar que Ele é a fonte de água viva e que é dele que eu preciso beber. Não é da internet que eu tenho
da experiência própria que Ele quer comigo, que Ele quer contigo. Para cada um aqui Ele deu uma experiência. Para cada um aqui deu uma vivência com Ele. Cada um aqui sabe de onde foi tirado. Cada um daqui sabe o que Ele fez. Então para de ficar nadando em poça. Para de beber água de poça e vai em busca do manancial de água viva. Vai em busca do que Ele preparou para você. Você muda a sua oração. Assuma, eu não posso, eu não consigo, eu não quero, eu não vou. Mas tu pode, tu me capacita, tu vai comigo, tu me carrega, tu me leva. Senhor, que diminua eu. E que tu cresça. Senhor, se preciso for, que eu suma, mas que tu apareça. Que tu apareça, porque tudo é para a honra, tudo é para a glória do seu santo e poderoso nome. Mude a sua oração. Mude a sua oração, para de pedir, começa a agradecer. Para de reclamar e começa a agradecer. Para de sentir saudade de cebola. Para de olhar para o gigante. Olha para o cacho de uva que 2 pessoas tiveram que carregar de tanta prosperidade que havia naquela terra. De tanta prosperidade que havia naquela terra. Pega esse gigante e fala, é grande. Pega esse problema que está te afligindo, que você entra aqui, você não consegue entregar, você não consegue derramar aos pés do Senhor, porque esse problema está te sufocando, esse problema está te matando. Eu falo por mim mesmo, irmãos. Eu não preciso usar exemplo de ninguém, eu uso o meu exemplo mesmo. Quantas vezes eu entrei aqui angustiada e agoniada com problemas que não me cabia resolver. Mas quando eu entendi que eu precisava entregar a Ele, é tudo que eu preciso entregar a Ele, do maior ao menor problema, tudo que tira a minha paz. Eu falo, Vitória, Satanás veio para roubar, matar e destruir. Esse celular está roubando seu tempo com Deus, está roubando a sua paz, está roubando a sua comunhão, porque você abre para ver uma coisa, você já está vendo outra, aí você já vê outra, e aí passa meia hora, passa 1 hora, passa 2 horas, mas com a Bíblia você não fica 15 minutos que dá sono. Que inferno é esse, meu irmão? Que crente é esse? Se dá a palavra que você que tem que te alimentar, se dá a palavra que te sustenta, se dá a palavra que te mantém de pé, você abre e sente sono, como que você vai conseguir ficar de pé? Como que você vai se alimentar? Como que você vai ter o que dar quando alguém chegar até você? Porque você é fonte, porque você já bebeu da água da vida, você já conhece a Deus, você já é vista como crente. As pessoas já te olham diferente. Aí vai conversar contigo, você vai falar o quê? Você viu Chiquititas? Você viu não sei o quê? E a pessoa está precisando disso aqui. As pessoas às vezes conseguem ver a diferença que nem a gente consegue. E ela vem sedenta, porque aquela ali vai ter uma palavra para mim. E quando você abre a boca, passa vergonha. E às vezes é a pessoa que te dá a palavra que você tinha que ter. Porque você não buscou. Porque você perdeu tempo. Porque Satanás não está preocupado em te tirar de dentro da igreja. Não. Hoje ele não está mais com essa preocupação, não. Porque dentro da igreja você está contaminando pessoas. E dentro da igreja você está aprisionado em você mesmo. Dentro da igreja você não oferta o seu melhor ao Senhor. Dentro da igreja você entra e você sai da mesma maneira que você entrou. Então ele vai mexer contigo por quê? Você não está fazendo diferença? Você está sendo só mais um? Quando você chegar lá fora você não vai ter o que dar? Ele vai se preocupar contigo por quê? Por quê? Para quê? Se você já faz parte do exército dele? Porque quando Cristo vier buscar a sua igreja, você não vai. Então você já faz parte do exército dele. Você já se alistou ao exército dele. Quando você abriu mão de Deus, quando você abriu mão do manancial,
Porque você achou que pelas suas próprias forças, pelo seu próprio desejo, você poderia fazer alguma coisa. Porque você limitou Deus de fazer o que Ele queria, o que Ele te chamou para fazer. Então, que nessa noite, essa palavra que me doeu, eu falo de verdade, que me doeu em trazer para a igreja, me doeu em ouvir como que Deus falou comigo, me doeu em saber como nós entristecemos ao nosso Deus quando abandonamos o que Ele tem para nós, para fazer o que nós achamos que devemos fazer. Como Ele fica triste, como entristece o coração de Deus. Que nessa noite nós possamos fazer uma autoanálise e fazer separação do manancial de águas vivas e da cisterna rotas. E fazer verdadeiramente, Senhor, eu estou bebendo da sua água ou eu estou buscando no meu poço? Senhor, o que tu queres de mim? Eu preciso beber, eu preciso mergulhar, eu preciso viver o que o Senhor tem para mim. E o Senhor tem para mim, o Senhor tem para você coisas novas, coisas grandes, coisas maravilhosas, que não é o processo que vai te parar. E vai parar a vontade de Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos ficar com essa palavra e entender, nos colocarmos verdadeiramente à disposição do Senhor e nos arrepender. Porque a palavra da noite é: o arrependimento é a verdadeira coluna que sustenta a transformação. Nós só vamos ser transformados se verdadeiramente nós nos arrependermos. E nós só vamos nos arrependermos quando verdadeiramente nós tivermos esse entendimento de quem é Deus na nossa vida. Quando nós verdadeiramente mergulharmos nesta palavra para ter essa autoanálise e entender que o arrependimento é necessário na vida de cada um de nós que quer ter vida com Deus, que quer ser chamado de filho e ter direito à herança. E lutar e brigar por essa herança, que é a vida eterna. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.